Boa noite. Meu nome é Edson, eu sou médico e fui chamado um dia, numa ocasião, pelo meu irmão, meu amigo William e a Marta, para o que eu entendia de fator de transferência. E como médico atuante, e sempre como auditor médico, gestor de saúde, eu sempre me interessei muito pelo estudo da área médica, de qualquer produto, de qualquer elemento, de qualquer coisa nova. Como eu sou médico, cardiologista, infectologista, eu, numa ocasião passada, havia ouvido falar do fator de transferência. E quando o William e a Marta me perguntaram e o que seria isso, como age esse fator de transferência, o que seria a ação dele no organismo. E então nós viemos falar sobre o fator de transferência. O que seria o fator de transferência, como começou o fator de transferência a aparecer no mundo. Ele começou por volta de 1948 com um médico americano. Era um médico imunologista que começou a fazer um estudo sobre a tuberculose, tá? Para saber por que alguns pacientes tinham a tuberculose. Será que se eles pusessem essas pessoas que tiveram a tuberculose e fizeram alguma imunidade, ele poderia não ter aquele tipo de tuberculose ou ter uma tuberculose mais branda. Esse médico era o Dr. Lawrence. O Dr. Lawrence, inclusive, ele começou a estudar o fator de transferência para analisar a sua irmã, que seria transplantada de um rim. Porque o que acontece no transplante? Nós temos que diminuir a imunidade humoral da pessoa, porque se eu tenho uma imunidade, que são células que agridem qualquer elemento estranho no meu organismo, se eu recebo um rim, automaticamente essas células de defesa vão ver esse rim como um fator estranho e vão querer eliminá-lo. Ele então associou o estudo dele, dentro do fator de transferência, para as doenças infecciosas e também para transplantados. E por um acaso eu sou um transplantado. Então juntou o útil ao agradável. E por incrível que pareça, falando sobre o fator de transferência, eu sou o único que não posso utilizá-lo. Por enquanto. Por quê? Porque o fator de transferência, na verdade, é um elemento que adentra ao nosso organismo para ativar o sistema imunológico. Ele ativa o sistema imunológico na formação de novas células de defesa. O nosso sistema imunológico é uma caixa preta. Vocês já ouviram falar em caixa preta de avião? É um computador. E ele é mapeado por várias janelas, como tem um computador. E o que acontece? Quando nós, numa época passada, tínhamos doenças infecciosas, expunhamos nossos não, vocês não pegaram isso, mas eu peguei. Eu era exposto a alguém que tinha sarampo para fazer o sarampo e criar imunidade contra o sarampo, para nunca mais tê-lo. Fazia isso com a catapora. Eu era exposto à catapora para fazer a doença, criar o quê? Na caixa preta, as células de defesa. Essa célula de defesa criada é o linfócito. Esse linfócito T, que é o mais importante, é o linfócito killer. Killer que vem do inglês, entendeu? Que é matar mesmo. É um linfócito que entra no nosso organismo, que ele se produz no nosso organismo para matar elementos estranhos ao nosso corpo. É o linfócito killer. E aonde entra o fator de transferência? Bem, ao invés de eu colocar a exposição das doenças para que eu crie alguma imunidade, eu pego um elemento que já teve contato anterior com todas as doenças, que são os animais bovinos, é um que a gente pode citar, entendeu? Outros também, os equinos, temos outros também, temos a galinha, as aves, que já tiveram contato com várias doenças por longo da humanidade, que criou um sistema imunológico específico para a maioria das doenças. Então, o que o professor Lauro falou? Se eu pegar o colostro da vaca, se eu pegar a gema de um ovo, se eu pegar alguns outros elementos, mas podia ser também o cogumelo, podia ser o cogumelo. Ele tem uma especificação. Ele entrou em contato com a doença? Não. É porque a ação não é de remédio. A ação do fator de transferência não é um medicamento. Por isso que ele não tem nenhuma contraindicação, a não ser o transplantado, que vocês não querem aumentar a minha imunidade, então eu vou perder meu rim. Nem eu. Entendeu? Então eu tenho que falar muito disso para vocês usarem, não eu. Então aí é que entra a situação
em que eu digo, pegaria todos esses elementos que encontram ali naquele colostro, tudo mais, que nós, se fizermos geneticamente a busca, vai ter. E esse elemento entra no nosso organismo, vai na minha caixa preta, estimula a caixa preta a produzir novos leucócitos, novas células de defesa. E as células de defesa vão se formando e se colocando no seu devido lugar. Sim, Edson, quanto tempo dura isso? Bem, aí é que entra a polêmica do estudo do professor Lawrence. Uma célula no nosso organismo, do sangue, ela leva em torno de 120 dias viva. Ela começa aqui no dia 1º de janeiro, fevereiro, março e abril. 1 vezes 4, 12. Bota mais um pouquinho, porque fevereiro tem 28. Então vai passar um pouquinho de abril. 120 dias. Essa célula de defesa, em 120 dias, ela vive e ela morre. Mas ela tem uma especificação que ficou guardada, lembra na caixa preta? Lembra? Só que quando você tem alguma coisa guardada há muito tempo, o que vai acontecer com essa coisa? Ou ela vai estragar, ou ela vai perder a especificação, ou ela vai perder a força, ou ela vai perder a capacidade. Então o fator de transferência entra no organismo para poder ir lá e trocar, e aumentar a imunidade, e modificar a imunidade orgânica. E aí essa é a que a gente chama de imunidade humoral. Não tem nada a ver com humor não, não é graça não, tá? É a humoral, que é a parte, entendeu, documentada do meu organismo, que fica na caixa preta. E aí o que acontece? Esse fator de transferência vem sendo estudado há anos, quando por volta de 1987, se não me falha a memória, foi liberado, principalmente nos Estados Unidos, não foi, Wilson? Principalmente nos Estados Unidos. Ou seja, achou-se a especificação verdadeira do fator de transferência nos Estados Unidos. Então isso para nós aqui, eu digo nós, a população brasileira, é uma grande novidade. Mas o fator de transferência em si, ele tem a própria especificação de liberar elementos estimulantes ao sistema imunológico. Por isso que eu digo, isso não é um remédio e não cura. Então, aonde entra o fator de transferência? Dentro das doenças de um modo geral, se eu tenho uma imunidade modificada, alterada, subindo para cima, aumentando essa qualidade de vida, seja a patologia que for, eu vou ter qualidade de vida. E a cura, doutor Edson? Bem, a cura, se vocês quiserem, nós vamos começar a ver do lado espiritual da coisa. Aí Deus existe, a gente sabe que podemos chegar lá sim, com certeza. Então, o que nós temos que analisar do fator de transferência? Primeiro, que é um elemento capaz de modificar o meu sistema imunológico, a transformar a capacidade do meu organismo de responder bem a qualquer doença que eu pegue. Então, aí é que entra o elemento fator de transferência, que é um elemento capaz de estimular o sistema imunológico a corresponder a uma ação contrária a qualquer tipo de doença. Seriam só as virais, seriam só as bacterianas, seriam só as de fungo, não. Aí, vários estudos a gente tem lido e tem visto o seguinte, perguntaram inúmeras patologias, inúmeras doenças. Bem, vamos lá. Vamos dar um exemplo de uma doença muito comum, Alzheimer. Alzheimer, doença de Alzheimer. Antigamente, era conhecido quando um parente nosso, algum idoso da antiguidade, tal, não tem gente aqui da minha idade, mas lembra no passado que falava assim, fulano está esclerosado, lembra? Ele mudava o comportamento, ele esquecia alguma coisa, e ó, está esclerosado. Ele está esclerosado. O que era isso? O que era a esclerose? A esclerose, na verdade, nada mais, nada menos do que uma alteração orgânica, neurológica, que levaria à deficiência de algum elemento capaz de levar ao esquecimento, capaz de levar a essa situação. E aí, aonde entra o Alzheimer? O cientista. Entendeu? Aí você fica muito ruim, o cara de uma doença, bota o nome dele. Ah, que isso, bota o nome do amigo. Mas ele botou o nome dele, o seu Alzheimer lá, o Dr. Alzheimer, né, que era um médico, ele colocou o nome dele, doença de Alzheimer. Por quê? Porque ele descobriu que, na verdade, a condição não era só a esclerose, era o conjunto de elementos
capazes de alterar uma célula nervosa, uma célula do coração, uma célula... Então o Alzheimer é um conjunto de elementos que pode levar a essa alteração. E aonde entra o fator de transferência nisso? Vamos lá, se eu tenho um sistema imunológico mais ativo, mais atuante, mais forte, eu posso não permitir que aquela esclerose, aquele depósito, entendeu, de elementos estranhos no organismo, ou infecções passadas que eu tive, porque as doenças sempre estão associadas, mesmo as neurodegenerativas, a processos passados da nossa vida passada. Ou foi do pai, da mãe, do avô, ou nosso mesmo. E aí o que acontece? Se eu tenho um sistema imunológico atuando, liberando resposta imunológica ativa, é ruim do seu Alzheimer pegar, vai pegar, não vai curar, mas eu tenho um equilíbrio. Se eu vou ter 20 anos de vida, eu posso protelar por 40. Se eu tenho 10, eu posso protelar por 20. Ou posso até não protelar. Mas a tentativa da gente criar um sistema mais forte é muito grande. E isso vai ser, eu falei para o pessoal até brincando outro dia, a panaceia da medicina. Aí o pessoal até riu que eu falei que não é a panicete não, é a panaceia. A panicete é outra pessoa. Ela vai ser a panaceia, entendeu? Da área médica. Por quê? Aí nós já conversamos com o Miraçu em São Paulo outro dia, porque na verdade o próprio laboratório lá está desenvolvendo estudos para pegar uma série de doenças específicas dos sistemas. Eu aumento o sistema imunológico atuando no meu sistema cardiológico. Entendeu, doutor Edson? O que tem a ver sistema cardiológico com sistema imunológico? Quer dizer que se eu tiver com a imunidade baixa, eu faço uma doença do coração? Faz. Ah, se eu tiver uma doença imunológica, eu faço uma doença do pulmão? Faz. Basta dizer que doenças respiratórias estão, na maioria delas, associadas a elementos do meio ambiente. Hein? Ao meio ambiente, as situações do meio ambiente que levam à baixa daquele sistema, e aquele sistema então começa a sobrepor ao meu sistema imunológico. Quando alguma coisa começa a sobrepor a outra, começa a haver um desequilíbrio orgânico. Então, o sistema imunológico, na verdade, no nosso organismo, é responsável pelo equilíbrio total dos sistemas. Por quê? Eu expliquei da outra vez, mas entrei muito a fundo, entendeu? Numa coisa que se chama o encéfalo e a hipófise pituitária. Aí, pessoal, o que tem a ver? No meio do nosso cérebro tem uma glândula que se chama hipófise pituitária. Essa hipófise pituitária, ela responde a um feedback, que é ida e volta, do sistema de qualquer parte do meu organismo. Então, diria você, eu levo uma pancada no dedo do pé, tá? A dor sobe, olha a velocidade, a dor sobe pelos nervos, vem, passa por aqui, vai lá na hipófise pituitária e ela responde ao meu encéfalo. Você deu uma topada no pé. Aí volta aquela resposta, ela... Ai, meu Deus, olha que velocidade isso. Tá? Se eu tiver uma alteração nessa... Porque a hipófise é dividida em dois aspectos, né? É a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise é de adenoide, vem de glândula. Ela responde a todas as glândulas do organismo, a suprarrenal, ao fígado, ao pâncreas, ao baço. São glândulas realmente que agem como suprarrenais. Tá? Tireoide e vamos por aí. E a neurohipófise responde às doenças neurológicas, ao sistema neurológico, nervoso. Bem, se eu estou agindo, aumentando a imunidade, melhorando a minha hipófise, automaticamente meu sistema nervoso vai responder melhor à alteração que ele possa advir, tanto no Alzheimer, quanto na esclerose, quanto na ela é esclerose lateral amiotrófica, quanto em outras doenças. Aí depois, então achou, tem cura? Não. Novamente eu digo, tem o equilíbrio, tem o controle. Quanto tempo vai ser? Quanto tempo a gente utilizar o fator de transferência. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que tomar o resto da vida? Não. Você tem que almoçar todo dia para viver? Você tem que jantar todo dia para viver? Você tem que tomar café todo dia da manhã para viver? Tem? Então o fator de transferência é nada mais, nada menos que um alimento que entra no teu organismo diariamente para poder equilibrar o seu sistema imunológico. E daí é que vem aqueles 120 dias
de subida e descida. Aí você diria, mas 120 dias depois se eu parar? Se eu parar, é lógico, ainda tem respostas. Por quê? Porque não são todas as células que começam no primeiro dia. Uma começa no primeiro, no segundo, no terceiro, vai, e os 120 são protelados à frente. Então eu vou ter um equilíbrio se eu utilizar o fator de transferência. Entenderam? Esse é o elemento chave. É a utilização da substância. É a ação dela. E aí, naquele dia que eu fiz a primeira palestra, a minha esposa, a Vânia, que está aqui, tem uma fibromialgia. Aí, o que é fibromialgia? Imagine vocês uma doença que, olha o diagnóstico dela, é a dor que dói em mais de 7 lugares ao mesmo tempo. Ué, isso é fibromialgia? É. Se doer em mais de 7 lugares ao mesmo tempo, é a fibromialgia. Essa dor dela já está diagnosticada há muito tempo. Você pode tomar o que você quiser. Ela só não toma cachaça porque ela não bebe. Mas quem tomava, não melhorava. Eu falei, olha, vamos crer nesse fator de transferência. Aí eu estive em São Paulo, conversando com a minha foi, não, como é que deve fator de transferência para você está apresentando lá. Aí eu lá no carro, lá em São Paulo mesmo, vai tomar, toma logo essa talagada aí. Aí já teve uma, 2 de manhã e 2 de noite. Não vai fazer mal. Olha, eu quero dizer a você a resposta. Ali ela aqui, que não me deixa mentir sozinha, ela mente junto comigo. Ela está melhor, está bem melhor, entendeu? Pelo menos não tem mais 7. Tem 1 ou 2 lugares que chegou, mas não está nos 7 não. Aí eu já tiro o diagnóstico da fibromialgia, eu digo que é uma artrite, é uma artrose, mas ela está melhorando. Então, não só esse exemplo que eu estou dando dela, exemplo com a Marta também, que chegou com um caroço aqui dentro do nariz, preocupadíssima, e a gente sempre foi muito unido. Olha só, olha isso aqui. Olha, isso aí vai ter que biopsiar, isso aí tem jeito. Está passando, o caroço crescendo, dentro do nariz, incidência de tumores, né, muito grande nessa área nasofaríngea, muito grande. E a Marta então teve com a Marisete, e a Marisete foi quem indicou o produto para a Marta. E foi onde a Marta me procurou. Com 2 ou 3 dias o caroço sumiu. Eu falei, meu Deus, me mostra isso aqui, me mostra esse caroço. Eu não queria nem ver o produto, queria ver o caroço. Deixa eu ver o caroço aqui. E realmente, eu estou falando do fator de transferência, tá? O produto eu ainda não estou representando não, mas espero chegar lá. Então, o fator de transferência realmente foi um elemento chave à melhora de muitos outros aspectos. Passamos por um amigo nosso em São Paulo, esse foi muito interessante. Estivemos com ele ontem, até na casa dele. Ele tem aquela dor forte do ombro, que é a dor do manguito rotador. O manguito rotador, esse conjunto que movimenta o ombro, tá? São 4 inserções de músculos no nosso ombro, porque é a maior articulação do nosso corpo, é o ombro. É a única que faz 360 graus, ninguém mais faz, tá? 360. E aí, esse amigo falou, vou ter que operar, o manguito rotador. Eu falei, não, calma, você quer operar? Ele disse, calma, quem quer operar? Quem quer operar alguma coisa? Ninguém quer, entendeu? Tem medo. Eu aqui não tenho medo, eu tenho pavor. Aí, eu não tenho medo, pavor. Aí eu cheguei, olha só, você não vai fazer isso, você vai usar aqui um elemento aqui, entendeu? E que remédio é esse? Então tio, me dá, isso não é remédio, vou levar. Não é remédio, não é remédio. Não estou aqui para falar de remédio, estou para falar do fator de transferência, que é uma substância que você vai utilizar. E aí, nós passamos, quantos dias, filho? Uns 20 dias mais ou menos, nós estivemos lá agora em São Paulo, estamos chegando agora, estivemos na casa deles desde domingo. Aí ele falou, olha, não sei o que é aquilo não, mas olha só, olha meu braço, aí rodava. Quando o William, Marta, Marisete falou, aí falou de preço, essas coisas, desculpa eu estar entrando nesse interim, eu falei, olha, eu acho que isso aí é muito caro, rapaz, mas olha, depois eu aprendi um negócio, não há preço que a gente pague para qualidade de vida, não há preço que a gente pague para ficar bom depois, entendeu? Se eu posso prevenir antes. Então, são essas situações que eu aprendi. Não ganho nada para falar isso para vocês, simplesmente eu falo pela amizade que eu tenho a essas pessoas que me merecem muito crédito, e o Miraçu que eu conheci é uma pessoa que realmente foi fantástico conosco. Tá? Eu agora fico aqui à disposição dos irmãos aqui, dos amigos, para qualquer pergunta. As doenças autoimunes, elas são
uma parte, entendeu, dessas doenças que nós conhecemos. Porque autoimune, olha só, autoimune. Eu crio imunidades no meu organismo para derrubar o meu próprio organismo. Olha só, peraí. Então eu crio, sim, as doenças autoimunes é o seguinte, certos anticorpos no nosso organismo nascem defeituosos, nascem geneticamente defeituosos. Por que geneticamente? Todos nós, no código genético, temos um braço genético. Todos nós temos, pelo volume de doenças que já vieram dos antepassados. E aqueles que nós adquirimos, que passamos para frente aos nossos filhos e netos, o braço genético está doente. Eu posso desenvolver ou não a doença. Por quê? Se eu tiver uma baixa orgânica, se eu tiver um problema orgânico que me leve a uma depressão, e o cortisol, que é liberado na hipófise, tá? Não ativar minha suprarrenal, o genoma fica mais forte, aquele braço genético da doença exacerba e me joga na cama, ou me joga doente. E por que autoimune? Porque o meu sistema imunológico começa a derrubar o órgão que ele tinha no mapa genético doente. O órgão. Então existem doenças autoimunes inúmeras para todos os órgãos do organismo. Mas outras, mais comuns, são as neurológicas, do sistema nervoso, das sinapses nervosas. Entre uma célula nervosa e outra, que é aquelas estrelinhas que a gente vê bonitinho na televisão, tem uma coisa que se chama sinapse, que é a união entre uma célula e outra. Ali eu começo a receber os anticorpos ferozmente voltados a quebrar aquilo ali. E começa a derrubar as sinapses nervosas, a alterar dentro do sistema nervoso. Eu estou falando do sistema nervoso, mas isso pode ser para o rim, pode ser para o coração, pode ser para a hipófise, pode ser para qualquer órgão. Mas o mais comum são as neurológicas. E aonde entra o fator de transferência? Aí é que está. Eu não estou falando que o autoimune é um sistema imunológico doente, é um sistema imunológico que veio geneticamente modificado. Se eu tiver um fator de transferência que me crie novos anticorpos, os novos anticorpos vêm com característica de força muito maior, que é o leucócito ou linfócito killer, que é aquele que eu te falei, matador. Ele entra no meu organismo e vai tentar matar aquilo que está me derrubando. E quem está me derrubando é o leucócito doente. E aí entra uma coisa que se chama fagocitose. O leucócito killer, o matador, vem lá e pega aquele condenado e mata ele. Mata. Ele pode até morrer junto, mas ele mata. Ele não deixa ele continuar bloqueando aquilo ali. Então, essa é a ação das doenças autoimunes. Aí, quando eu falei que é a paniceia, a maior ação do fator de transferência para as doenças que nós temos vão ser dessas autoimunes. Mas das outras, de um modo geral, vai derrubando tudo, vai derrubando toda ela. Então, queridos, olha só, é só entender que o fator de transferência age principalmente nessas doenças. E diria, ele vai curar a doença? Não, não vai curar a doença, mas vai lhe dar uma qualidade. Uma qualidade mesmo. Agora, eu nunca vi ninguém ficar bom sem tomar alguma coisa, tá? Eu já vi, sim, milagre, mas ficar bom sem tomar alguma coisa eu nunca vi. E o câncer? No câncer, qual é a ação do câncer? O câncer é o seguinte, o câncer nada mais é que uma doença, uma célula doente, tá? Eu tenho 5 células aqui, exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 células. Tá certo? Essas células têm que comer diariamente. Tem que comer diariamente? Tem que se alimentar. Quem leva alimento, como eu falei, são os glóbulos vermelhos. Tá certo? Mas eu tenho glóbulo branco ali para defender esse sistema. Uma célula daquela, ela se modifica geneticamente. Eu tenho uma alteração genética e ela fica faminta. Ela quer comer mais. E se ela quer comer mais, o que ela faz? Ela começa a comer a vizinha.
ela começa a agir na vizinha. Ela, quando começa a comer a vizinha doente, ela começa a se multiplicar com uma velocidade feroz. Nós temos dois tipos de multiplicação celular, que é a mitose e a meiose. Meiose meio é de uma forma 2, a mitose de uma forma 4. No câncer, nós temos mitoses consequenciais. Por isso que o tumor começa a se expandir. Porque eles começam a comer, a se alimentar das células que estão em volta. E qual seria a ação de um fator de transferência no processo cancerígeno? Se, na verdade, eu tenho célula de defesa, eu tenho um elemento que está lá na caixa preta, ele vai correr lá para saber o que está vendo naquela célula. O que está vendo aí? O que tem aí que vocês estão comendo tanto? Entra aquele processo da fagocitose. A célula, entendeu? A célula de defesa aqui, né? Vai lá ver, olha só, não tem agente nenhum aí. Vocês estão se matando por quê? Ele começa a travar a multiplicação. Porque é um agente imunológico. É um agente de defesa. O nome é defesa. Então, a ação dela não é acabar com o câncer, mas é, no mínimo, estacionar. E se alguma célula estranha dessa sai pela corrente sanguínea para fazer metástase lá na frente, à distância, automaticamente, se eu tenho um sistema imunológico atuando forte, com célula killer, a que mata, ela vai pegar a célula doida ali no meio. E não são uma célula só de defesa, não. São várias de defesa. E quando desprende uma célula cancerígena, desprende uma só. Mas é uma só sai de lá, vai implantar, por exemplo, está no cérebro, vai implantar aqui no osso. Está no estômago, vai implantar no fígado. Mas se eu tenho um sistema imunológico atuando, é lógico, evidente que eu vou ter alguma ação. E a ação vai ser o quê? Fagocitose, aquela de englobar a célula errada, o elemento errado e destruir. Seria talvez a maior indicação, né? Por que a maior indicação na AIDS? O que é a AIDS? A AIDS, na verdade, foi um vírus descoberto em 1977, tá? No macaco rhesus africano. Encontraram um vírus e esse vírus era diretamente relacionado ao sistema imunológico. Ele ia agredir o sistema imunológico. Então o vírus entrava, que é o HIV, entrava e ia lá derrubar o sistema imunológico da pessoa, deixar ele defeituoso. Por quê? Na verdade a AIDS não mata. Quem mata é o quê? É a baixa da imunidade, que ela causa. Você pega uma infecção e morre. Você vê que tem HIV, que se não consegue equilibrar o sistema imunológico, ele morre de tuberculose, ele morre de pneumonia, ele morre de sarcoma, está entendendo? Então, na verdade, a AIDS, o vírus da AIDS não mata ninguém. O que mata é a baixa do sistema imunológico. Como é a substância, fator de transferência? É para você melhorar o sistema imunológico, e aí entra o processo do linfócito que eu te falei, killer, matador, que ele vai agir, porque onde está o vírus da AIDS, do HIV? Está dentro do linfócito T. Não está lá dentro? Está habitando lá dentro. Tá? Se eu tenho um novo vírus, um novo linfócito T, killer, que mata, que for lá e englobar aquele ali, eu posso te garantir que ele pode morrer, mas os dois, todos eles vão morrer juntos. Você está entendendo? Então, seria a ação mais indicada, talvez, em qualquer doença imunológica, autoimune, AIDS, principalmente. Seria a ação mais indicada do fator de transferência. A diabetes é o seguinte, na verdade o diabetes é a falta de você queimar o açúcar na periferia. Tá? Você não queima o açúcar na periferia, que ele não vai até lá, aí ele fica dentro da corrente sanguínea. Então aumenta a glicose da corrente sanguínea. Se eu tenho um pâncreas que tem que ser estimulado para jogar insulina lá, e esse pâncreas começa a ficar cansado, ele não joga insulina o suficiente para queimar o sangue, entendeu? A glicose dentro do sangue. E quem é a doença? Seria o pâncreas, que não produz. Se eu tenho um sistema imunológico atuando, eu não posso ter um pâncreas tão cansado ou tão defeituoso. Está entendendo a ação? Então a ação em qualquer doença que explicaria que era o equilíbrio imunológico, da ação imunológica. Tá? Até porque as maiores doenças do diabetes, eu vou te falar, são doenças autoimunes do pâncreas. São doenças autoimunes no pâncreas. Outro fator de suma importância, porque o nosso sistema imunológico é que responde aos alergenos. Tá? Como é que é o alergeno? Você entra em contato com
Poeira, por exemplo. Você é alérgico à poeira. Entrou a poeira, o que acontece no teu organismo? O que acontece no organismo? Olha, a poeira é um elemento estranho. É um elemento que vai te causar um problema. Seu sistema imunológico vai lá em cima para tentar derrubar a poeira. Tá? Então, se eu tenho alergia e quero melhorar, eu tenho que modificar o meu sistema imunológico. Eu tenho que ter uma imunologia diferente, forte, mas não com aqueles que eu já tinha. Entendeu? É a tal da mudança, modificação. Olha só, isso aí é igual a... Outro dia me perguntaram isso também lá fora, não era nem uma palestra. Eu não consigo, eu só consigo fazer transferência, vou comer ovo, vou tomar osso de vaca, olha, tu sabe quantas laranjas você tem que espremer para fazer um comprimidinho daquele efervescente de vitamina C? 60 laranjas. Chupa 60 laranjas, não precisa tomar um comprimido de vitamina C. Entendeu? Aí fica da outra história aí. Eu acho que se o laboratório já, sabe, fez uma filtragem dessa, uma substância, eu acho que é porque, na verdade, é muito mais fácil. Né? Então são 60, tá? Pensa sempre na laranja, 60 laranjas. Posso compartilhar uma experiência? Nós temos uma cientista aqui no Brasil, ela tem estudos já publicados sobre esse assunto, e ela faz a silagem do colostro, ela faz a separação, e ela então fazia artesanalmente a separação disso, e com alguns médicos ela está tratando alguns idosos e fazendo experiências com o colostro. Assim como você está citando, né? Pegando lá o produto in natura. Quando ela viu, quando eu apresentei, quando eu mostrei para ela as cápsulas do Transfer Factor, ela chorou. E ela está agora usando os produtos para fazer os testes lá. Então o produto está sendo testado aqui no Brasil, tá pessoal? Muita informaçãozinha, mas ainda não tem nada publicado, mas em breve vamos ter estudo publicado aqui também. Porque é isso que ele falou, o doutor falou, para que ela possa ter o mesmo resultado de uma cápsula, tem que tomar muitos potes do produto natural. Então o fator de diferença tem ação e é eficaz. Vamos acreditar. Sim, senhor. Gente, palmas para o doutor.